Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar sobre as equações e funções logarítmicas. Nessa aula nós vamos utilizar muito daquilo que vimos nas aulas de função e equação exponencial, mas também vamos precisar essencialmente do assunto da última aula, onde a gente fez a definição dos logaritmos e estudou como utilizar as propriedades dos logaritmos. Então, caso você tenha alguma dúvida em alguma propriedade que for utilizada durante a aula de hoje, em alguma questão sobre a definição, volte na aula anterior, reveja os vídeos e se prepare bem para essa aula, porque essa aula vai precisar daqueles conceitos anteriores. Bom, vamos lá. Antes de resolver uma equação logarítmica, é importante reforçar as limitações colocadas na questão dos logaritmos. Lembra que na definição, que a gente viu na aula passada, a gente tinha que log de b na base a era igual a x, ser e somente c, a elevado a x igual a b. Né? Então, a elevado a x igual a b. Essa era a definição. Acontece que para isso ser viável, para isso ser verdadeiro, o b ele precisa ser um número positivo, estritamente positivo. E o a, além de ser estritamente positivo, ele tem que ser diferente de 1. E essas três condições, essas três restrições, são conhecidas como condições de existência do logaritmo. Por exemplo, se eu tenho aqui log de menos 25 na base 5, tem como 5 elevado a um expoente x retornar para você um resultado menos 25? Estranho, porque a base 5 é uma base positiva, não tem como dar um resultado negativo. Se eu tenho, por exemplo, log de menos 4, de 64 na base menos 4 igual a y, eu vou pegar o menos 4, vou levar um expoente, vai dar 64. Ah, professor, mas esse aqui, dependendo do caso, se o expoente for par, vai ficar positivo. Mas se for ímpar, vai ficar negativo. E se for decimal? Entendeu? Então, lembra que a gente não trabalhava função exponencial com base negativa? O mesmo vale aqui. A base do logaritmo não pode ser negativa. E esse outro caso? Log de 9 na base 1. 1 elevado a z igual a 9. 1 elevado a z vai dar sempre 1. Não tem como dar 9. Então, com esses casos em mente, a gente precisa entender que, quando for resolver uma equação logarítmica, a gente precisa primeiro verificar se para aquela raiz que eu estou encontrando, para aquele valor de x que eu estou encontrando, o logaritmo realmente existe. Uma das maneiras que a gente pode fazer é determinar a condição de existência do logaritmo. Por exemplo, nesse logaritmo, log de x mais 5 na base x menos 2. Será que ele existe para todo e qualquer valor de x? Veja, o x mais 5 ele está aqui no logaritmando. E a restrição diz que o logaritmando tem que ser estritamente positivo. Nesse caso, o x tem que ser um número maior que menos 5. Pronto, essa é a minha primeira restrição. Mas eu tenho x também na base do logaritmo, x menos 2. E a base do logaritmo tem que também ser um número estritamente positivo, tem que ser maior que zero. Logo, o x tem que ser maior que 2. Opa, pera lá, agora eu tenho duas restrições já para o x. Mas a base do logaritmo não pode nunca ser 1. Logo, o x tem que ser diferente de 3, porque senão retornaria a base 1. E eu tenho que atender as três restrições simultaneamente. Se eu colocar cada uma dessas restrições representadas na forma gráfica, já que são intervalos, então, maior que 5, bolinha aberta no 5 e vai para a direita, maior que 2, bolinha aberta no 2, vai para a direita, diferente de 3, a reta inteira marcada, só o 3 com a bolinha aberta. Se eu fizer a interseção dessas três retas, ou seja, aquilo que as três têm em comum, aquilo que atende todos os intervalos simultaneamente, eu vou ter essa quarta reta aqui. Logo, eu posso dizer que esse logaritmo só está definido nesse intervalo onde x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e diferente de 3. Nesse intervalo, o logaritmo está definido. Ah, ele está no meio de uma equação. Resolvi a equação e a raiz da equação, o x, deu igual a 7, beleza, vai para o conjunto de solução. Resolvi a equação e o x deu igual a 1, não pode ir para o conjunto de solução,
porque 1 está fora desse intervalo. Então, uma das maneiras, né, de eu apresentar a solução de uma equação seria eu começar determinando a condição de existência, CE. No caso, isso aqui é a condição de existência para esse log. Mas eu também posso fazer um pouquinho diferente. Eu posso resolver a equação e aí, antes de apresentar a solução da equação, eu vou verificar se os valores encontrados atendem à restrição dos logaritmos. Atende? Vai para a solução. Não atende? Não vai para a solução. Simples assim. Ok? Vamos ver então direto exemplos com exercícios. Vamos dar o conjunto de solução da equação logarítmica abaixo. Como resolver uma equação logarítmica como essas daqui, né? Nos 3 casos aqui a gente vai usar a mesma estratégia. Usar a definição de logaritmo. Então eu vou pegar a base, vou elevar ao resultado e igualar ao logaritmando, certo? Então eu tenho que 2x menos 3 tem que ser igual a 10, quando não aparece a base é 10, 10 ao quadrado. Legal? 10 ao quadrado é 100. Então eu tenho que 2x menos 3 seria igual a 100, ou 2x igual a 100 mais 3. Veja que eu já tirei o menos 3 daqui. O contrário da subtração é a soma. 100 mais 3 é 103, tem que tirar o 2 que está multiplicando, o contrário da multiplicação é divisão. 103 meios, ou 51,5. Se você quiser também arredondar, não tem problema nenhum, tá bom? Arredondar não, fazer a divisão e escrever o decimal, perdão, né? Mas eu não posso partir agora direto para o conjunto de solução. Antes de fazer o conjunto de solução, eu preciso fazer uma verificação. Aí eu volto aqui, aonde tem o x? No logaritmando, 2x menos 3. Substitui o x por 103 meios, essa conta aqui vai dar 100. 100 é maior que zero, então beleza, está verificado. Ele pode ser solução da equação. Pronto, meu conjunto de solução é o 103 meios, ou né, também poderia ter colocado aqui 51,5, que é o resultado dessa divisão. Beleza? Tranquilinho, né? Não é difícil. Vamos ver o próximo aqui, ó. X elevado a zero? Não, professor. Olha só, esse mais 3 aqui, ele não está somando com 8, ele está somando com o log, né? Então, olha lá, você precisa entender aqui que essa estrutura é uma mais 3 unidades. Então, o meu primeiro passo é separar esse log do que não está no log. Então, nem sempre o log vai estar sozinho. Ah, professor, mas como que eu faria para o 3 estar somando 8? Teria que estar entre parênteses aqui, como está o 2x menos 3. Então, muita atenção com isso, ok, pessoal? Agora sim, definição de log. X elevado a menos 3 igual a 8. X na menos 3 igual a 8, agora eu preciso isolar o x. Normalmente, o que eu faço? Bom, pego o expoente aqui, contrário da potência, radiciação. Tá, só que expoente é negativo, e uma raiz com índice negativo é meio estranho. Como que eu transformo esse sinal negativo do expoente em positivo? Invertendo a base. Então pronto, 1 sobre x ao cubo é igual a 8. O contrário de elevar ao cubo é a raiz cúbica. 1 sobre x é igual a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 1 sobre x igual a 2, então o inverso de x é 2, logo o x é 1 meio. Onde é que está o x? O x está na base do logaritmo, sozinho, não tem operação nenhuma com ele. Na base do logaritmo, eu posso ter o valor 1 meio como base do logaritmo? Pode sim, tem que ser positivo e diferente de 1. Verificado. Conjunto de solução, 1 meio, ou 0,5. Beleza? Na letra C, agora o log está isolado. Log de 9 na base x mais 1 igual a 2. Então, beleza. Vai aí fazer a definição. Base elevado ao resultado igual ao logaritmando. X mais 1 ao quadrado igual a 9. Então, aqui você tem um produto notável, né? Isso aqui é um produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E como eu estou vendo que tem um x ao quadrado, que está caindo numa equação de segundo grau, eu já vou tirar o 9 daqui.
Está somando, o contrário da soma, subtração, menos 9, igual a zero. Vou somar 1 com menos 9, então eu vou ter x² mais 2x menos 8 igual a zero. E é uma equaçãozinha de segundo grau, né, pessoal? E a equação de segundo grau, a gente já falou esse semestre, sempre que possível, vamos resolver usando soma e produto. A soma é o b com sinal trocado, então aqui é 2, vai ficar menos 2, e o produto é o c, menos 8. Multiplicação que dá 8 é 1 e 8 ou 2 e 4. Para multiplicação dar negativa, significa que as raízes têm sinais opostos. Então, a diferença entre eles tem que ser 2 unidades. Então, não pode ser 1 e 8, vai ser o 2 e 4. E para a soma ser negativa, quer dizer que o maior valor é negativo, menos 4 e 2. Terminou aqui? Não. Verificação. Onde é que está o x? O x está na base do log. Ele tem que ser positivo e diferente de 1. O x? Não. O resultado do x mais 1. Então, eu vou pegar o menos 4, somar com 1, dá menos 3. Menos 3 é negativo. Não passou na verificação. Não vai para o conjunto de solução. 2 mais 1, 3. 3, beleza. Positivo, diferente de 1. Então, o meu conjunto de solução não tem duas raízes. O meu conjunto de solução tem uma única raiz, que é o 3. Beleza? Tranquilo? Ah, não, está errado. Espera lá, vou ter que arrumar esse slide aqui. Deixa eu dar um pause no vídeo aqui, vou arrumar o slide e já continuamos. Aí sim, não era, né? Não era 3, era 2 a solução, porque é o valor do x que vem para a solução e não o resultado da verificação. Falha minha, mas isso chama atenção que também não podemos cometer esse tipo de falha, ok, pessoal? Tem que estar atento na hora que for resolver o exercício para não cometer esse tipo de falha. Beleza? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou pausar esse vídeo aqui, mas no próximo vídeo a gente vai continuar resolvendo equações logarítmicas, tá bom? Então, até mostrar aqui, ó, a gente continua com a letra D e E no próximo vídeo. Segue aí.